Olá, eu sou o Rodrigo e este vídeo é sobre o cadastro de pessoas, vinculação de pessoas, como que se vincula essas pessoas com representantes, com empresas, né? Como que a gente limita essas coisas. E também cadastro de aniversariantes, gerenciamento de cadastros duplicados, algumas outras ferramentas acessórias, ok? Então vamos lá. Pessoas, basicamente, a gente está falando de tanto clientes quanto leads, fornecedores, funcionários, tudo em final das contas são pessoas, seja elas físicas ou jurídicas, né? Então esse cadastro aqui é onde a gente vai colocar tudo isso e a gente vai diferenciar, né, se ele é uma pessoa, um cliente, ou se ele é um lead, ou se ele é um vendedor, se ele é um fornecedor, é os atributos que a gente vai marcar, tá? Então, antes da gente partir realmente para o cadastro aqui, vamos entender um pouco como que o Capitão Shop trabalha a questão das vinculações, como que a gente trabalha as permissões e as, vamos dizer, propriedades, né, da base de clientes. Isso porque a gente consegue dividir a carteira por vendedor ou por empresa, né? Então, como é um sistema também multi-empresa, como que a gente diferencia se um cadastro é da empresa A ou da empresa B, num sistema como esse, ou se ele é aberto às duas empresas? Como que a gente controla se aquele usuário, aquela pessoa que vai acessar, né, o funcionário que vai acessar ali o Capitão Shop, se ele vai ter acesso só aos clientes da base da empresa A ou da B ou das duas, ou se somente a carteira restritiva dele, né? Então tudo isso passa por essa questão de vinculação, que não é complexo, mas é cheia de detalhezinho. É uma coisa que precisa de alguma atenção aí. Então, primeiramente, a gente tem que pensar. A primeira coisa são as empresas. Então, se nós temos empresas, a gente tem que pensar aqui em deixar isso primeiramente certo. Né? Então, aqui as empresas, aqui eu tenho duas empresas, ó, Fulano e Beltrano Limitada e XPTO Indústria de Comércio Limitada. Então, eu não vou entrar no mérito dos campos, o que tem que preencher, nem nada disso. Apenas a gente tem duas empresas aqui. Ok, então isso é um ponto de partida. Tá? Qual que é o segundo ponto que a gente tem que considerar? Os usuários. Né? Então, veja, quem acessa o sistema. Então, quando a gente fala aqui de usuários, também tem vídeo só em relação a isso, mas basicamente no cadastro do usuário, aquela pessoa que vai acessar o sistema, a gente tem uma informação muito importante aqui, que é o seguinte, ó, empresas. Então, quais empresas esse funcionário aqui, esse usuário Rodrigo vai poder ter acesso? Então, ele faz parte das duas empresas ou ele é só de uma delas? Então, isso é um ponto importante, porque lá no cadastro do cliente, por exemplo, a gente vai falar se ele é da empresa A ou da B ou das duas e assim por diante. Então, se esse usuário Rodrigo só tem acesso a fulano e beltrano e a gente colocar lá que aquele cadastro daquele cliente é dessa empresa, ele vai conseguir enxergar. Caso contrário, ele não vai conseguir enxergar. Também isso vai depender de permissão do usuário, outras variáveis aí. Mas essa vinculação ela é bem importante. Então, o Rodrigo eu vou colocar que ele faz parte das duas empresas. Então, eu estou dando primeiramente essa hierarquia aí de empresas e funcionários e usuários do sistema, ok? Beleza. Que mais que a gente vai falar sobre vinculação? Né? O que mais depende dessa vinculação? Então, quando nós formos cadastrarmos aqui as pessoas, né, e a gente for preencher as informações aqui, a gente vai chegar aqui nessa vinculação, ó, onde a gente vai colocar essa informação. Mas o que acontece? Aqui a gente vai vincular da seguinte forma. Se eu falo que a empresa Fulano e Beltrano Limitada, esse cadastro pertence, né? Então vamos cadastrar aqui cliente João, ok? Demais informações a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho aqui Fulano e Beltrano, então estou dizendo que ele é dessa empresa e eu vou falar o seguinte: quem que é o vendedor, o representante da minha empresa que atende esse cliente João? E aí ele pode ser qualquer um, ou seja, ele vai ficar aberto para qualquer um dos vendedores, representantes, usuários da Fulano e Beltrano Limitada, vinculados a essa empresa, ou se vai ser alguém específico. Né? Como o nosso cadastro aqui não tem nada, a gente chegou aqui não tem nada de informação. Né? Então vamos dar um passo atrás e primeiro vamos cadastrar aqui um vendedor. Então vamos colocar o vendedor Rodrigo, ok?
Não que eu precise colocar vendedor, tá? É só para fins didáticos aqui. Então eu vou colocar ele como vendedor e eu vou marcar ele aqui como vendedor, certo? Detalhe, vendedor e funcionário, ambos são considerados representantes da empresa. Porque às vezes ele não é necessariamente um vendedor, mas é um funcionário que vai estar encarregado desse cadastro. Né? Então, por isso que esses dois vão culminar aqui nesse campo de representante do cliente. Né? Então, estou cadastrando aqui o vendedor Rodrigo, ok? Vou cadastrar mais um vendedor aqui. Então, é sim interessante a gente começar cadastrando os vendedores. Justamente para a gente poder fazer começar já vinculando, né, os cadastros. Então, coloquei aqui vendedor Pedro, beleza, coloquei aqui. Então, quando eu for cadastrar um cliente, ou um lead, ou um fornecedor, a gente vai fazer essa vinculação. Então, vou colocar lá, cliente Maria, né? E eu vou colocar aqui o que ela é, né? Prospect, um lead, um fornecedor, né? Ele pode ser mais de uma coisa, inclusive, né? Então vamos preencher aqui um cadastro, né? Completamente. Vou ter aqui os campos nome, CPF, né? Não vou colocar um CPF aqui porque ele teria que ser válido, né? RG, telefone, né? Aí alguns campos aqui vão mudar de acordo com o tipo da pessoa, se ela é física ou jurídica, né? Então, se eu colocar jurídica aqui, ele já vai colocar um CNPJ, inscrição estadual e assim por diante. E ademais são campos cadastrais comuns, né? Telefone, celular, e-mail, né? Facebook, Instagram, né? Alguns outros campos aqui. A gente tem aqui a parte de endereço, eu já vou falar de etiquetas. Endereço, então se eu coloco lá, vamos colocar aqui um CEP, ele vai trazer aqui já as informações, né? Se eu coloco aqui o cadastro corretamente, ele vai até aqui, deixa eu atualizar a página aqui, ele abre até no mapa aqui, né, ó. Você tem aqui você tem como no celular, por exemplo, detectar a localização, né, pelo GPS, então você já pega aqui dados bem mais precisos também. Então, algumas funcionalidades. Etiquetas. Etiquetas aqui são para você classificar, né, setorizar clientes. Então, funciona como hashtags de uma rede social. Então, por exemplo, eu coloco lá, esse é um cliente de atacado, né, à medida com que eu vou digitando, ele vai criando aqui, né. Esse aqui é um cliente de uma lista VIP, né, é um cliente que compra do tipo de produto bebidas, né, enfim, e eu vou criando isso e lá na frente isso vai ser útil para mim fazer filtros, para mim fazer disparos, né, e a origem do cadastro, posso colocar lá, por exemplo, esse aqui veio de Google Ads, né, ou veio do Facebook, enfim, eu tenho como fazer várias marcações desse mesmo cliente, ok? Aí as configurações, que vai entrar quais são aqui os campos, os atributos que essa pessoa faz parte na sua base, né? Aqui você ativa, desativa. A origem do cadastro, então, para você colocar justamente de repente de onde ele veio, se ele veio por uma indicação, se ele veio por uma propaganda, se ele veio na loja física, enfim, né? Esse campo origem de cadastro e ramo de atividade, eles podem, né, inclusive, alternativamente, ser substituídos por etiquetas. Né? As etiquetas, inclusive, vieram depois. Então, assim, você pode tanto dividir isso num cadastro, né? E aí você cadastra aqui na parte de cadastro de pessoas, você tem aqui origem de cadastros, né, e ramo de atividade, como você pode usar isso em etiquetas, né? Aí realmente fica uma questão assim, de preferência mais particular mesmo. Aqui, esse código alternativo, você pode colocar um código que você tenha num outro sistema. Então, por exemplo, é comum que as pessoas utilizem também um sistema de gestão, né? Então, aqui ele vai ganhar um código. Vamos supor que vai ganhar o código 5 aqui. Né? Mas qual que é o código no meu outro sistema? Lá no meu outro sistema ele é 1020. Então, eu tenho aqui uma referência, né? Essa função de cobrar títulos recebíveis automaticamente, ela é mais restritiva para quem utiliza cobrança automatizada pelo sistema. Então, o que é isso? É uma funcionalidade do Capitão Shop na qual você consegue cobrar o seu contas a receber. Né? Ele tem uma gestão de títulos aqui. Isso, inclusive, pode ser integrado com outros sistemas de gestão e tudo mais, né? Até porque o Capitão Shop tem API aberta. Então, você consegue
mantendo essa lista de títulos aqui atualizada, você consegue ativar um sistema de cobrança que cobra o cliente por e-mail e WhatsApp, tanto títulos vencidos quanto aviso de vencimento, né? Olha, venci hoje tal título. E aqui é uma função que você consegue isolar, né? Por algum motivo você não quer que a Maria entre nesse sistema de cobrança, então aqui você só anula que, né, esse sistema de cobrança vai ignorar ela. Então essa função ela tem a ver com essa outra funcionalidade. E aí a vinculação, né? Então que a gente vinha falando. Então aqui eu vou dizer de qual base que ela pertence, então eu posso muito bem falar que é para as duas empresas, né? E qualquer funcionário, vai depender da sua estratégia, do seu objetivo como Capitão Shop, né? Isso é muito variável. E eu posso colocar lá, ó, então aqui na Fulano e Beltrano é o vendedor Pedro, que é o vendedor né, principal desse cliente, e aqui é o vendedor Rodrigo. Tá? Isso vai implicar em certas amarrações que também dependem de outras configurações. Então, não necessariamente ao fazer isso, somente o vendedor Pedro vai ver esse cliente, somente o Rodrigo vai ver, né, nessa empresa. Não necessariamente. Mas é parte de uma estratégia de configuração que a gente pode adotar aqui, na qual o Capitão Shop dá suporte, ok? Então, assim, é um cadastro, né, normal, campos normais, não tem nada de muito segredo. Salvei aqui, volto para a lista, ok? E ao falar da lista, o que a gente tem aqui? Então, primeiramente, né, o botão novo, onde a gente vai cadastrar, né, novas pessoas, ok? A gente tem aqui o selecionar tudo, porque nós temos ações em lotes, que a gente vai falar, né, como exclusão, criar novos negócios, criar disparo automático, né? Para cada um desses aqui vai ter uma aulinha, tá? Então, você seleciona aqui para poder disparar ações, né? Que daí não são só para um, aí para mais de um item selecionado, tá? Aqui nesse lápis eu entro na edição desse registro. Ao clicar aqui eu já venho para o cadastro dele. Aqui eu tenho um botão de exclusão, né? Então vou excluir somente esse registro. Ok? Se eu quiser excluir mais de um, daí eu tenho aqui as ações, né? O excluir. Obviamente, tomar bastante cuidado com essas ações em lote, né? Porque elas afetam vários de uma vez. Então, né? Importar tabelas. Aqui a gente consegue importar informações em Excel. Então, se você já tem lá um cadastro de clientes em Excel e exporta de algum outro sistema, aqui a gente consegue importar. Tá? Vai ter videoaula disso também. Vai estar sendo lançado todas juntas. Então, procura ali esses assuntos específicos, você pode procurar ali no canal e ver essas informações. E aqui os filtros, né? Então, filtros eles funcionam sempre em todas as telas da mesma forma, mas basicamente aqui ele diz o que ele está apresentando, então aqui todos os registros. Aqui eu cancelo, se eu tiver algum registro feito, eu desfaço, né? Volta ao estado original. E aqui eu faço o filtro. Então eu clico aqui, ó, eu vou entrar aqui nas informações aqui em várias abas por informação, né? Por categoria, né? Então eu tenho aqui uma pesquisa por texto. Então se eu vou escrevendo aqui, né? Vou escrever aqui vende, né? Só um comecinho. E quando que ele faz a busca? Quando você fecha essa janela. Então, quando eu fecho a janela, aí ele faz a busca. Olha lá, vendedor Pedro, vendedor Rodrigo. Tá? Então, o que ele está pesquisando? Pelo texto. Né? E aí, nisso, ó, eu posso fazer vários filtros, como por data de criação. Ah, eu quero só clientes que foram cadastrados hoje. Clientes, modo de dizer, né? Pessoas. Ou num período específico. Né? Por empresa. Então entra aqui, aqui ele está exibindo só uma porque acho que não atualizei aqui, tá? Eu cadastrei e não atualizei. É só fechar o sistema abrir de novo que ele aparece as empresas. Por representante, ó. E assim por diante. Por eixo de cadastro, por etiqueta, né, ó. Entra naquilo que a gente falou. Então vou pegar aqui, ó, atacado, Google Ads. Então faço o meu filtro aqui. Quando eu fecho, eu tenho aqui o resultado. Né? E falando em resultado, eu tenho as informações cadastrais básicas dele aqui. Aqui eu tenho alguns contadores, como quantos negócios eu tenho aberto com esse cadastro, quantos acessos em catálogos, né, esse cliente já fez, né, de forma autenticada, no caso. Quantas mensagens a gente já trocou com esse cliente via WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.
quantas mensagens agendadas eu tenho para esse cliente, ok? E né, mais os atributos que ele tem e assim por diante. Né? Então, aqui você filtra, chama aqui, ó, faz a sua seleção, vem aqui em ações, pode criar negócios lá no pipeline, pode disparar mensagens para essa lista que você fez, pode gerar um mapa de calor para você ver aonde que está localizado mais esses clientes, né? E assim por diante, ok? E agora vamos então falar aqui desses outros cadastros alternativos, ou melhor, acessórios que a gente tem aqui. Então a gente tem um cadastro de aniversariantes, primeiramente. Então, com base aqui na data de nascimento, né? Então vamos colocar uma data aqui. Hoje é dia. Deixa eu ver, hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Então vamos colocar aqui uma data de nascimento próxima. Então vamos colocar hoje mesmo, 24 do 2, vamos colocar aqui uma pessoa de 1980, ok? Então é o aniversário dela hoje. E vou colocar aqui um telefone também, só para a gente depois já falar aqui de negativação aqui de cliente, tá? De número, no caso, né? Vou colocar aqui 44999990000, ok? Salvei. Então aqui, ó, em aniversariantes, quando eu acesso essa tela, ele vai me trazer aqui quem está de aniversário na última, esteve de aniversário na última semana, quem está de aniversário hoje e quem está na próxima semana. E o que eu consigo fazer com isso? Se eu mandar uma mensagem através daqui, né, no caso, aquele não vai abrir porque no momento aqui da gravação eu não tenho uma conta de WhatsApp cadastrada. Vamos fazer rapidinho, né? Pera lá. Vamos cadastrar aqui uma conta de WhatsApp, vamos colocar aqui que é um WhatsApp comercial. Não se preocupe que vai ter aula disso também, tá? WhatsApp comercial 01, ok? Vou abrir aqui, vou manter como padrão e vou voltar na tela de aniversariantes. Muito bem. Então aqui, ó, se eu clico aqui, eu consigo mandar uma mensagem para ela, né? Aí entra inclusive mensagens prontas que podem estar cadastradas aqui, também tem vídeo aula para isso, né? E se ele estiver na próxima semana, eu posso agendar uma mensagem para ele e aí ele já fica marcadinho aqui que eu já agendei algo para ele ou que eu já mandei mensagem aqui. Então é uma gestão bem simples até o momento, tá? Mas que já ajuda aqui você pelo menos não esquecer do aniversário das pessoas. As etiquetas, né, vamos falar das etiquetas que a gente cadastrou lá automaticamente, mas é que a gente também pode alterar, digitei errado, ou cadastrei uma, não quero mais essa daqui, então eu vou lá e excluo ela, altero o nome dela e assim por diante. É um cadastro simples também, não tem muito o que falar sobre isso. A lista de exclusão, então o que acontece? A gente tem aqui o disparador de mensagem, por exemplo, né? E de repente o cliente solicita que ele não quer mais receber mensagem da sua empresa por algum motivo. E aí o que acontece? Você tanto pode criar um chatbot automático que já exclua ele com base numa palavra-chave, por exemplo, é uma coisa bem interessante, como você pode vir aqui e manualmente excluir o número dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente aqui está falando da cliente Maria, e ele tem esse telefone aqui, e por algum motivo a Maria não quer mais receber nada, né, vindo da empresa aqui, então a gente pode colocar ele numa lista de exclusão aqui, ó. Clico em novo, posso excluir tanto um número de WhatsApp quanto um e-mail, então informa aqui o número, posso colocar uma observação como o nome do cliente, alguma coisa assim, mas não é obrigatório, e salvo, né? Ao fazer isso aqui, o sistema já entende, ó, até aqui no cadastro já fica marcadinho, e se você criar um disparo, o sistema já vai ignorar ele, não vai enviar mensagem para ele, ok? E gerenciador de cadastros duplicados, ele é basicamente assim um cadastro, ele busca informações duplicadas, né? CNPJs, documentos, e-mails, e traz aqui, eu não tenho aqui um exemplo para fazer aqui, acho que compensa também fazer um vídeo só para isso, mas basicamente aqui a gente vai ele vai buscar cadastros que têm informações iguais e você vai conseguir mesclar eles, excluir um dos cadastros, ou, né, ou mais do que um que tiver duplicado, enfim, você consegue aí dar uma sanitizada no cadastro. Ok? E aqui os cadastros auxiliares, então, basicamente eu acho que é isso. Cadastro de pessoas, tá falado.